Eles dançam. Eles riem. Mostram o ouro nos dentes e o fogo nos olhos. Das ruas de Paris, às favelas do Rio, dos cantos do Bronx, aos becos de Luanda, o brilho é o mesmo. É o brilho da sobrevivência, disfarçado de poder. De Travis Scott a Cardi B, de LeBron James a Rihanna, cortes à prova de bala, correntes de ouro pesadas, logotipos de luxo, unhas que brilham como promessas. Cada detalhe é um código, cada cor uma senha. Por trás do sorriso, uma história. Por trás da música, uma ausência. E por trás do luxo, sempre há um preço. De Travis Scott a Cardi B, de LeBron James a Rihanna, de Oruan a MC Cabelinho, o mundo aprendeu a falar uma língua, a língua do status. Uma língua feita de som, de imagem e de dor. Uma estética nascida da escassez, mas aperfeiçoada para parecer abundância. Um espelho onde o pobre se vê como rei e os reis imitam os pobres. No Prestobarba pra aprender a ser desobediente. Né? Falei pra não pintar, pintou. Agora vai ficar carequinha no Prestobarba. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Mas o que acontece quando o símbolo vira a jaula? Ele tá aqui, mãe. Ele tá aqui. Quando a corrente aperta de novo, só que agora banhada a ouro. Quando o cabelo vermelho, antes rebeldia, vira marca de território. Quando o corpo vira moeda e a beleza vira armadilha. Daqui que o governo fez, ó. A única certeza que ele dá. A única certeza que ele dá pra nós é isso aí, ó. Final de tudo, parar no buraco. Tá ligado não? O menino que teve a golada, o Ravel, Iago Ravel, ostentando fuzil, ostentando motos caríssimas dentro da favela. Isto é uma investigação. Uma descida à linguagem oculta das ruas para decifrar o que cada pingente, cada corte, cada batida, cada olhar realmente significa. Porque nada aqui é só moda. Nada é só estilo. O que parece liberdade pode ser uma nova forma de corrente. E o que parece vaidade pode ser o jeito mais desesperado de dizer: eu existo. A mídia deu o poder a eles. Uma arma simbólica nas mãos, Oruan vira tendência, vira símbolo de resistência, uma figura a ser admirada e amada por muitas crianças. O Oruan é o cara mais perigoso do Rio de Janeiro. A influência dele é perigosa e vai causar danos na nossa sociedade. Já está causando. Olha o tanto de doido que tá pintando o cabelo de vermelho. Em homenagem a quem? Ao Ser Vermelho. Certo? Os caras, a Osclen, eu acho, postou uma foto aí do cara com o cabelo vermelho, em homenagem à faca do pai dele, e com uma metranca de câmera. Então, irmão... Mas tudo na vida há um preço. E quando o adulto se cala, é o algoritmo que educa. E o algoritmo não tem filtro, não tem amor, não tem limite, não tem classificação etária e nem é territorial. A internet virou a nova escola, a nova praça pública, o novo tribunal. E nela, a lição é simples. Quem não performa, desaparece. Pense da educação, falta de opção, fez vários menorzinhos, forma na boca. A maioria dos adolescentes periféricos não sonham em ser jogador de futebol. Eles sonham em ser o líder, dono do território. Eu sou artista, então para de me
A verdade é que a maioria dos pais não sabem. E eu criei esse documentário como um guia para que você possa prestar atenção nos sinais dessa nova geração Z. E peço que a única coisa que você faça é se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e apoiar esse projeto, para que eu, em janeiro de 2026, consiga finalmente descer para o asfalto. Hoje eu estou no mesmo barraco onde meu pai foi encontrado sem vida, em estado de decomposição, e eu tive que enfrentar isso tudo, porque quando eu estava fora do Brasil, ninguém chegou para mim e contou a realidade cruel que vivemos hoje. Todas elas nasceram no mesmo lugar, cresceram na mesma pobreza, tiveram as mesmas dificuldades, mas cada uma fez uma escolha diferente. E cada escolha levou a um tipo diferente de prisão. Porque cada criança que nasce é uma vida inteira. Uma vida que vai sofrer, amar, lutar, sonhar. Uma vida que vai precisar de comida, educação, segurança, amor. Uma vida que não pediu para nascer, mas algumas mulheres esqueceram isso. Transformaram o poder sagrado de gerar vida em moeda de troca. As Marias aceitam o sustento em troca da liberdade. Herdam o medo como herança e chamam de amor o que as mantém presas. E este é o ciclo da codependência na periferia. Mas tu esquece pra fumar um balão. Tá maluca? Olha teu tamanho. Pô, tá revoltado com tu? Tô, na vida. Tu quer estudar? Tu vai virar o quê, então? Bandido. 34 mil crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos vivem numa união conjugal. 8 em cada 10 são meninas e a maioria está numa relação não formalizada. Entre 10 e 14 anos, casadas. 380 mil partos em um único ano. Isso significa 1.041 meninas viram mães todo dia. A cada hora, 43 meninas engravidam. Casamento com menor de 16 anos é proibido no Brasil desde 2019, mas 34 mil crianças vivem como casadas. Os dados existem. A realidade continua. Por que isso acontece? Existem várias motivações, mas uma se destaca: a confusão entre bens materiais e afeto. O ciclo da codependência começa aqui. Essas meninas cresceram sem nenhuma referência de relacionamento funcional. Mas eu fiz tudo isso por amor. Mais do que o amor. Isso daqui é amor. Queimar meu passaporte é amor. Quase deformar meu rosto é amor. O que é o amor? O que é o amor? Meninas. Sem pai presente, sem mãe com tempo, sem atenção, sem afeto, sem bens materiais. Nada. Elas nunca ganharam sapato novo, celular, roupa de marca. Elas nunca tiveram alguém para conversar, alguém para levar no lugar, alguém que perguntou como foi o dia. Zero afeto, zero atenção, zero presença. Você gostaria de ver sua família reconstruída? Agora acho que não tem nem mais como, né, ver
Que agora os pessoal falam assim pra mim voltar pra minha família e eu não quero mais porque eu quero ficar aqui na Sé. Então tá difícil. Quando que tem uma que minha mãe namora, eu não gosto dele, então eu já fico afastado deles. A sua mãe, como ela é? Ah, ela é legal, né? Mas eu não gostei da atitude dela de eu nascer e ela pôr eu na FEBEM. Onde está a sua família toda? Não tem. Então ela podia cuidar de mim e da outra minha irmã. Mas ela não cuidou, não sei por quê. E o seu pai? Meu pai, eu não fico com ele porque ele bebe. Apesar de tudo, a gente também sofre por isso. A gente também sofre por isso, né? A gente não ama esse animal. Ah. Todo mundo vê aí. Nós não somos animais. Mas ela não sabe que já foi tratada como um a vida inteira. Anos 1940. B.F. Skinner tranca um rato numa caixa. O rato está com fome. Fome extrema. Dias sem comer. Dentro da caixa tem uma alavanca. O rato encosta nela sem querer. Cai comida. O rato come. Pela primeira vez em dias, o rato come. O cérebro dele registra: apertar essa alavanca igual sobreviver. Então o rato começa a apertar. De novo, de novo, de novo. Toda vez que aperta, comida. O rato aprendeu. Aí Skinner muda o jogo. Agora, quando o rato aperta a alavanca, às vezes sai comida. Às vezes não sai nada. Às vezes sai choque elétrico. Imprevisível. Caótico. Perigoso. Você acha que o rato para de apertar? Não. Ele aperta mais ainda. Compulsivamente, obsessivamente, mesmo tomando choque, mesmo não recebendo comida na maioria das vezes. Por quê? Porque aquela alavanca foi a primeira coisa que alimentou ele quando ele estava morrendo de fome. O cérebro dele foi sequestrado pelo primeiro estímulo, pelo primeiro alívio, pela primeira migalha. Vício, condicionamento, prisão invisível. O rato não escolhe apertar. Ele não consegue parar. É automático. É inconsciente. É compulsão instalada por privação inicial seguida de reforço intermitente. E cria o comportamento mais difícil de extinguir que existe: vício instalado, prisão invisível, condicionamento que sobrepõe a razão. Skinner descobriu isso estudando ratos, mas funciona exatamente igual em humanos. A fórmula é simples. Privação inicial. Alguém oferece primeiro alívio. Instala reforço intermitente. Resultado: dependência impossível de quebrar. Não importa se você tem dinheiro, não importa a sua geração, não importa seu nível de educação. Se você cresceu com fome de afeto e alguém te alimentou pela primeira vez e depois passou a te alimentar de forma imprevisível, ora dando, ora tirando, ora machucando, você virou o rato. Você vai apertar a alavanca. Mesmo tomando choque, mesmo sangrando,
mesmo sabendo que deveria parar. Ela cruzou o oceano, saiu do Brasil, foi para a França encontrá-lo e começou o ciclo. Isso aí, é isso aí. Conheçam o gringo, saiam do país de vocês, sem conhecer a pessoa, vem pra casa dela. Faça tudo que eu fiz. Faz tudo que eu fiz. Vem numa casa de uma pessoa que você não conhece. Vem pra cá. A pessoa de verdade, quando ela tá no país dela. Ora ele é bom, pede desculpas, promete mudança, chora, diz que ama. Ora ele é abusivo, agride, queima passaporte, diz coisas terríveis. Ora ele é bom de novo, pede desculpas, promete que vai mudar dessa vez. Ora ele é abusivo de novo, machuca, humilha, destrói. Imprevisível, caótico, perigoso, igual o rato, às vezes comida, às vezes choque, às vezes nada. Aconteceu isso e eu fiquei extremamente paralisada, eu fiquei muito em pânico, porque eu já lembrava do meu pai e da minha mãe. Então a minha reação foi sair da casa dele. Nisso eu liguei para uma outra pessoa de confiança, contei o que estava acontecendo, ela pagou um hotel para mim, eu vim. Só que eu fui uma idiota, porque ontem eu fiquei ligando para ele. Quer dizer, fiquei mandando mensagem falando pra ele vir. Ele sempre estava mudando, mas nunca mudava de verdade. Ela não é idiota, ela é condicionada. Igual o rato que continua apertando a alavanca mesmo levando choque. O rato não é burro. O rato foi treinado pela privação inicial, mais primeiro reforço, mais padrão intermitente. Ela foi treinada da mesma forma. Então, mulheres da minha idade, de 40 anos, hoje já são avós, e elas cresceram à base de pancadas, na chinelada, no cinto, e são pessoas de bem, mas não sabem o equilíbrio, porque não aprenderam dentro de casa. A realidade das mulheres no bairro Planalto Serrano, na Serra, é semelhante à de muitas outras brasileiras. Quase todas se casam muito cedo e também cedo começam os filhos. Meninas novas de 15 anos já seguram filhos nos braços ou trazem bebê na barriga. Os filhos, quase todos, chegam um por ano. Sônia, aos 30, já tem 10 filhos e espera o 11º. Quando não há um adulto funcional em casa, a criança se torna órfã de pais vivos. Quando a sua mãe age igual a você, como uma adolescente, acha que você que é a criança difícil, enquanto ela despeja todo o lixo emocional, alienação parental em cima de você, ela acha que você tem que ser essa fortaleza emocional que nem ela é com 40 anos. Então você tem uma adolescência de 13 anos morando com uma adolescente de 40. E quando você não tem adulto em casa, você procura o adulto na rua. Pode ser um homem mais velho, uma gravidez, um clã. Então hoje a sociedade é cheia de adolescentes, com poucos adultos funcionais. Como é que você encara essa gravidez? Todo ano uma gravidez? Quando eu fico grávida, eu fico um pouco triste, né? Fico preocupada, mas não tem jeito depois que tá grávida. E por mais que eu tenha errado na minha jornada, no final eu não cometi os mesmos erros dos meus genitores. Eu não caguei filho na terra para viver a mesma infância que eu tive, no qual eu não poderia estudar numa boa escola, não poderia sonhar, não poderia ter um lápis de cor. Eu não enchi a minha casa de 2, 3, 4 filhos e tive que passar maior tempo fora de casa para poder trazer um sustento. E fiquei, como aconteceu com a minha genitora, com preguiça de educar. 4 já fizeram ligadura de trompa, ainda na casa dos 20 anos, e outras 4 querem fazer. Porque no final, virou briguinha de adolescente. Eu era criança, mas a minha genitora também era uma criança. Ela se escondia na casa da Maria, que também tinha ranço de mim por conta do Márcio, para almoçar e jantar e deixar os filhos com fome, porque ela se achava adolescente.
Ao menos todo esse abandono, todo esse descaso serviu para eu criar um senso de sobrevivência muito grande. É uma vida difícil, né? Mas a gente não conhecia planejamento familiar, não se planejava filho. O filho chegava, era uma vida. Eu não estou aqui para agradar ninguém. A minha missão é trazer verdades duras, porém necessárias. Provavelmente eu seria a única mulher preta na internet a ter capacidade técnicas e de vivência para documentar a realidade da periferia. A senhora, se conhecesse o planejamento familiar, a senhora teria adotado algum método para evitar filho? Porque eu estou cansada de outras pessoas falarem por nós. Infelizmente, a maioria da população não tem condições de ter equipamentos, tempo para poder estudar com profundidade e trazer essa realidade para você. Então, esse vídeo foi a introdução, onde você vai entender a linguagem da quebrada, os símbolos, e foi muito fundamental essa introdução para que você também assuma o seu papel de responsabilidade. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade do que está acontecendo hoje apenas aos jovens, às crianças, e os adultos sempre terceiriza a responsabilidade. No próximo vídeo você vai conhecer o primeiro código visual e como você proteger a sua família desse tipo de comportamento.